Dito isso, vamos à palavra de Deus, querido. Vamos começar uma série de 3 estudos, 3 quarta-feiras, falamos sobre o tema salvação. Pela graça somos salvos, e nós vamos começar abrindo nossas Bíblias em Efésios capítulo 2, esse texto clássico que fala de uma forma direta sobre a nossa salvação. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, a importância da salvação. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. Nós vamos fazer diferente do que costumamos fazer, porque vai ser 3 semanas de estudo. Vamos ler responsivamente esse texto, lembrando que quando os irmãos lerem, vamos ler pausadamente. Então, Efésios capítulo 2, versículo 1, fica na sua Bíblia, porque não vai ser colocado no data show. Acompanhe na sua Bíblia. Se teu irmão não está com Bíblia, empresta a sua para ele, divide com ele aí para ele ler junto. Diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Vocês, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Vocês. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor pela tua salvação nessa noite, amém? Vamos orar. Pai amado, Pai eterno, Santo, santo, santo é o teu nome. Na tua presença nos colocamos nesta noite para honrar o teu nome, para bendizer o teu nome, para honrar a Cristo Jesus, para te louvar, para prestar culto ao Senhor. E agora nós nos colocamos diante de ti também para ouvir a tua voz. Eu peço, Espírito Santo de Deus, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Convence os nossos corações, abre os olhos do nosso entendimento, dá-nos fé nessa noite. Ó Pai, enche o nosso coração de fé, de crença nesta verdade, a verdade da salvação. Faz essa obra em nós, em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome, e me usa como instrumento em tuas mãos para, ó Deus, falar sobre esse assunto que é o mais importante da vida cristã.
Então me usa, Pai, pela tua misericórdia e graça. Eu te oro assim em nome de Jesus e todos digam amém. Salvação. Vamos ler o que está escrito aí depois de salvação, juntos? Pela graça somos salvos. 3 domingos, melhor, 3 quarta-feiras nós vamos falar sobre esse assunto. Mas por quê? Por que falar sobre isso? Isso, pastor, não seria isso um assunto para a escola bíblica? Porque nós falamos, na verdade, sobre salvação durante todo o tempo da existência da igreja, mas é sempre importante nós voltarmos ao assunto e pensarmos mais profundamente neste assunto sobre salvação. Então, por que eu vou falar nessas 3 quartas-feiras sobre a salvação? Sim, Deus tem me despertado para algo novo, para metas novas no ano de 2025. E por que eu começo a falar de salvação? É porque a salvação é a base de tudo. Qual a importância, pode passar, Cris? Qual a importância da mensagem da salvação? Primeiro que é o cerne da vida cristã. É o ponto máximo da vida cristã. Nada que nós façamos aqui tem sentido sem a salvação. Então, tudo que formos propor para a igreja, tudo que formos levar a igreja a fazer, tem que ter como base a salvação. A Bíblia, ela conta a história da redenção, a história da salvação. Se nós cremos na Bíblia, nós precisamos entender que por toda a Bíblia, por cada texto bíblico, cada texto bíblico tem uma mensagem de salvação. Os irmãos experimentam isso quando eu prego lá em 1 Samuel e a gente olha um texto que a princípio a gente pensa que não vai ter nada a respeito de salvação, mas a mensagem de salvação está inserida ali naquele texto, porque a Bíblia conta a história da redenção, a história da salvação. E se nós cremos na Bíblia, se a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, sempre que abrimos a Bíblia, nós temos que falar sobre salvação. A salvação é a razão de estarmos aqui. Nós estamos aqui porque fomos salvos. Nós estamos aqui, se não fomos ainda, para sermos salvos. E estamos aqui, talvez até mesmo, para sermos condenados, se nós não crermos na mensagem de salvação. A igreja, ela prega a salvação tanto para a salvação como para a condenação, porque naquele grande dia, aqueles que ouvirem a salvação ou ouvirem a mensagem do Evangelho não terão desculpa dizendo que não ouvi falar que precisam ser salvos, porque todos nós precisamos de salvação. E nós precisamos falar sobre salvação porque nós não podemos perder o alvo, queridos. O alvo da igreja é a salvação de almas. A salvação é aquilo que Paulo chama lá em Filipenses capítulo 3, versículo 14, de soberana vocação. Veja só o que diz em Filipenses 3, 14, pode passar, Cris. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu estou realmente tirando alguns pedaços do texto, mas se você ler o que Paulo fala anteriormente, você vai ver que Paulo, ele está atrás de uma meta, ele está atrás de uma meta de conhecer a Cristo, de participar dos seus sofrimentos, de se tornar como ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Ele vai falar, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Há muitas vocações aqui. Uns são vocacionados para cantar, outros para pregar, outros para ensinar, outros para evangelizar, outros para orar, outros para aconselhar, mas todos nós aqui temos a mesma soberana vocação, que é a nossa salvação. E caminhamos para esse alvo. E a igreja não pode
perder esta mensagem, não pode perder esse alvo, porque se a igreja não falar de salvação, querido, a igreja perde o sentido de ser igreja. Vou repetir: se a igreja não falar de salvação, a igreja perde o sentido de ser igreja. Se o alvo maior da igreja não for a salvação de almas, não for pregar a salvação de almas, não for pregar o evangelho para a salvação de almas, a igreja simplesmente perde o sentido. Não haverá razão para estarmos aqui, porque a igreja é o lugar onde pessoas são salvas. Você pode repetir isso comigo? Pode passar aí, Cristo? Diga comigo: a igreja é o lugar onde pessoas são salvas. Sim, queridos. Foi para isso que Jesus comissionou os discípulos lá em Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16, e disse-lhe Jesus: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Leiam vocês: quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Queridos, isso é a igreja. A igreja tem essa missão principal. Jesus não mandou fazer eventos de jovens. Jesus não mandou fazer evento de mulheres, eventos de homens, eventos de crianças. Jesus mandou pregar o evangelho. Então, pastor, estamos errados em fazer os eventos? Sim, se nós perdermos o alvo. Tudo que se faz na igreja tem que visar a salvação de almas. A igreja não é um clube onde pessoas se reúnem para bater papo, embora aqui é um lugar onde nós conversamos. A igreja não é uma associação onde pessoas têm um mesmo alvo e se juntam para fazer uma mesma coisa, embora isso seja uma realidade entre nós, porque nós temos algo em comum, que é o Espírito Santo, é o mesmo batismo, a mesma fé. Mas a igreja não é uma associação qualquer. A igreja não é uma cooperativa. A igreja não é um lugar de terapia para você entrar aqui e sair zen. Embora quando nós entramos aqui, nós saímos abençoados. A igreja, repete isso comigo, a igreja é o lugar onde pessoas são salvas, onde pessoas precisam ser salvas. Nós somos salvos porque um dia, através do trabalho de alguma igreja, o evangelho chegou até nós. Amém? Talvez você tenha nascido na igreja, talvez você tenha nascido no evangelho, e o evangelho chegou a você através do seu pai, sua mãe, através das tias da escolinha, mas talvez você nunca entrou numa igreja, mas de alguma forma, através de algum trabalho, seja um trabalho de jovens, um trabalho de homens, um trabalho de mulheres, um trabalho de crianças, aí você foi alcançado pela salvação. Amém? Quantos foram alcançados aqui através de algum trabalho da igreja e não nasceram na igreja? Levanta a mão, olha só. Glória a Deus por isso. A igreja cumprindo a sua missão. Nós não podemos adulterar a missão da igreja. Nós não estamos aqui, nós não queremos fazer nada para simplesmente que um lugar seja cheio. Não. Nós queremos fazer coisas para que vidas sejam salvas. Mesmo que façamos por várias estratégias. Seja uma estratégia social, uma aula de música, uma aula de costura, uma aula de esportes, mas que você vai alcançar vidas para você ter abertura para levar a ela o evangelho da salvação. Meus amados, não podemos perder o alvo. Nosso alvo é a salvação. Mas para isso, nós precisamos entender que nós fomos salvos. Quantos são salvos em Cristo Jesus aqui? Levanta a mão, glorifica o Senhor. Então fomos salvos.
Um dia estávamos perdidos, mas fomos salvos. Mas é importante nós entendermos três coisas. Do que fomos salvos? Você sabe do que você foi salvo? Nós precisamos entender. Eu já contei aqui, mas vale a pena contar de novo, que eu estava aqui atrás, na época da primeira fase da nossa obra aqui, e eu fui orar com os trabalhadores. Eles me pediram para orar, eu fui orar com eles, eu falei, não vou perder a oportunidade, né? E eu perguntei a eles, vocês já ouviram falar que o homem precisa ser salvo? Sim. Você já ouviu falar que Jesus salva? Ele, sim. Agora, você sabe do que Jesus te salva? Ele, as pessoas não sabem. Você sabe do que você foi salvo, meu irmão? Eu sei do que eu fui salvo. E a respeito disso, nós precisamos saber. Bom, sabemos que precisamos ser salvos. Mas do que fomos salvos? A segunda pergunta que nós precisamos responder é: como fomos salvos? Sabemos que estávamos numa situação que precisamos de salvação. Do que fomos salvos? Agora, como nós fomos salvos? O que foi feito para a salvação? O que foi feito em nós? O que foi feito por nós para a salvação? Nós precisamos saber. E por último, nós precisamos entender, e talvez algo que nós precisamos dar muita atenção também, é para que fomos salvos. Você sabe para que você foi salvo? Amém ou amém? Precisamos saber essas três perguntas que nós precisamos responder durante essas 3 quartas-feiras. Hoje nós vamos nos focar em do que fomos salvos. Mas depois nós vamos, na outra quarta-feira, como fomos salvos e para que fomos salvos. Então repete essas três coisas comigo. Do que fomos salvos? Do que fomos salvos? Como fomos salvos? E para que fomos salvos? Então hoje vamos lá. Do que fomos salvos? Para isso, eu vou falar sobre 2 situações. Primeiro, o nosso estado antes de sermos salvos. E o nosso destino antes de sermos salvos. Eu não vou ser muito técnico. Eu vou mostrar textos para vocês. Eu vou mostrar a Bíblia para vocês. Amém? Fica suficiente com isso? A Bíblia responde essas perguntas. E olha que eu não vou explorar tudo que eu poderia explorar a respeito desse assunto, porque o tempo não nos permite, mas os textos que eu vou trazer para os irmãos será suficiente para entendermos o nosso estado e que o Espírito Santo venha nos encher de gratidão nesta noite, porque, fala para o seu irmão, a coisa estava séria para você, meu irmão. A coisa estava séria. Porque nós precisamos entender uma coisa, queridos. Todos nós, o que eu vou falar daqui para frente, o que eu vou mostrar na Bíblia daqui para frente, é algo em que todos nós aqui estamos inseridos. Sabe qual o grande problema? Que muitos não creem no Evangelho e não buscam salvação, porque as pessoas não entendem o seu estado. A gente acha que só precisa de salvação a pessoa que bebe, fuma, se droga, adultera, está nas orgias. Eles precisam de mais libertação, isso não tem como negar. Mas de repente um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, que procura andar corretamente, ele pode pensar assim: não, eu não preciso de salvação não, eu estou fazendo as minhas coisas direitinho, eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu não faço mal a ninguém. Ei, olha só, o que nós vamos falar é do estado de todo ser humano, o estado que eu, minha esposa, minhas filhas, seus filhos, é o estado de todo ser humano que precisa de salvação. Não tem a ver com mais pecado ou menos pecado, é o nosso estado diante de Deus. E que sim,
nos torna cada vez mais vulneráveis ao aprisionamento do inimigo. Então vamos mostrar alguns textos sobre o nosso estado. Pode passar o próximo, Cris. Bom, o texto que nós lemos hoje, começamos a ler, ele fala dessa nossa primeira situação. É importante também nós entendermos o seguinte, que Paulo vai sempre falar coisas do passado, porque ele está falando para pessoas que já foram salvas. E veja só que interessante isso, para nós vermos a importância de falarmos sobre salvação na igreja. Paulo está falando essas coisas para quem já foi salvo. Amém? Então é importante nós entendermos isso. Então olha só, o que Paulo fala? Ele nos deu vida quando ele vos deu vida, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ou seja, antes de sermos salvos, nós estávamos mortos. Essa era a nossa situação espiritual, que Paulo explica um pouco dessa mortalidade da seguinte forma: vocês estavam mortos em suas transgressões e seus pecados, ou seja, você estava sujeito, nós estávamos sujeitos aos pecados e às consequências desses pecados, que nós vamos falar mais à frente, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, ou seja, nós estávamos caminhando para onde o mundo caminha. Ou seja, aquilo que o mundo diz que é certo, antes da salvação, nós achávamos que era certo. Aquilo que o mundo achava que era mais conveniente, que era melhor, a respeito de ideologias, a respeito de modas, de uma série de coisas, nós concordávamos com o mundo. Mas o que a Bíblia diz? Que o mundo ele jaz no maligno. Quem é que comanda o mundo? Quem é que dirige o mundo hoje? É o maligno. E nós estávamos sem Cristo. Antes de sermos salvos, nosso estado era que nós estávamos como que jogados nesse rio que é o mundo, seguindo o curso desse mundo. Continuando, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Você sabe muito bem que para Paulo, o príncipe da potestade do ar são os demônios. É o diabo com os seus anjos, com a sua miríade de anjos, demônios, que atuam naqueles que ainda são filhos da desobediência, ou seja, que não obedecem ao Evangelho, que não creem no Evangelho, que não se submetem à mensagem do Evangelho. Esse era o nosso estado antes de sermos salvos, ou seja, estávamos perdidos. Por isso a gente costuma falar que aquele que não está em Cristo, ele está perdido. Continua, queridos, o próximo. Entre eles também, todos nós, entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza o quê? Filhos da ira, como também os demais. O que vem a ser filho da ira? Depois que Adão pecou, meus queridos, ele se tornou alguém condenado à morte. Ele se tornou alguém condenado à ira de Deus, à santa ira de Deus. E todos que nasceram depois de Adão, nasceram da mesma forma. Filhos da ira significa que nós estávamos condenados à ira de Deus, à ira vindoura, ao juízo de Deus, que nós vamos ver mais para frente. Outra coisa sobre o nosso estado: nós éramos escravos do pecado. Vocês podem ler para mim? O próximo pode passar, Cris. Leiam para mim, por favor. Porque precisamos admitir que, mesmo se não bebíamos, se não fumávamos, se não nos drogávamos, nós éramos escravos do pecado.
Nós não tínhamos força contra o pecado. O pecado podia nos dominar. E quando o apóstolo diz que nós éramos livres em relação à justiça, é que nós não tínhamos nenhum comprometimento com a justiça de Deus, com a palavra de Deus. Não adianta você querer fazer que um não cristão tenha atitudes cristãs, porque ele não tem compromisso com isso. Ele não se sente obrigado, ele não se sente no dever de cumprir a palavra de Deus. Hoje, nós não somos livres com respeito à justiça de Deus, aquilo que Deus ensina na sua palavra. Nós temos que cumprir a palavra de Deus, amém ou amém? Mas antes nós não tínhamos esse comprometimento. Nós éramos escravos do pecado. Se obedecíamos. Se não obedecíamos, colhíamos as consequências. Mas nós não tínhamos esse peso da consciência de que quando pecamos, nós ferimos a Deus. Nós magoamos a Deus. Você sente isso quando você peca? Que quando nós pecamos, a pior coisa que tem é que nós pecamos contra a santidade de Deus. Oi? Amém? Se você ofende seu irmão, se você xinga o seu irmão, se você faz alguma coisa, você não está pecando somente contra o teu irmão. O que o filho pródigo disse para o seu pai? Pai, pequei contra os céus e diante de ti. O que Davi disse lá no Salmo 51, quando ele pecou com Betseba? Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. Antes de sermos salvos, nós não tínhamos essa preocupação. Mas agora, salvos, nós estamos agarrados, presos à justiça de Deus. E graças a Deus por isso. Amém? Mas o nosso estado era de escravidão do pecado. O próximo versículo, capítulo 5 de Romanos, também vai dizer o seguinte, e esse aqui é um ponto muito especial: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O nosso estado, antes de sermos salvos, era um estado de inimizade com Deus. Eu me lembro que uma vez eu falei sobre isso e um visitante ficou muito chocado. Mas eu tive que mostrar para ele que esse é o estado de todo homem que ainda não foi salvo. Está em inimizade com Deus. Não tem relacionamento com Deus. As pessoas, elas estão muito enganadas por aí, queridos. As pessoas estão muito enganadas quando ficam toda hora, meu Deus, Deus sabe, Deus me conhece. Se não formos salvos, o nosso relacionamento com Deus está quebrado. Você já ficou sem falar com alguém? Não precisa me responder. Mas quando você era pequeno, você já ficou de mal, pequeno ou pequena, já ficou de mal com alguém? Né? Quem já ficou quando é pequenininho? Quem já ficou adulto? Não precisa falar não, porque a gente não deve ficar sem falar com ninguém. Isso é inimizade. Já parou para pensar isso? Hoje nós estamos aqui adorando, exaltando, glorificando ao Senhor, cantando. Mas teve um dia que nós estávamos completamente separados de Deus. Não tínhamos acesso à presença de Deus. E éramos filhos da ira, como os demais. Outra coisa, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que vai dizer que o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual a imagem de Deus. O nosso estado antes da salvação é que nós éramos cegos. Nós não compreendíamos o Evangelho. Nós não críamos no Evangelho. Quantos aqui se lembram desse estado? Levanta a mão. Quando você é assim, eu não acreditava. O negócio de crente era coisa de louco. Eu não aceitava isso. Você já
já pregou o evangelho para alguém e você sentiu que você parece que jogou palavras ao além? Quem já pregou? Levanta assim. E a pessoa não está. Você tenta explicar, porque o evangelho é algo simples de se explicar, né? Mas você fala para a pessoa, e a pessoa... E você às vezes não consegue nem falar direito, porque você já falou tanto, uma pessoa não consegue entender. Esse é o grande problema, é que às vezes nós queremos convencer as pessoas, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus, não tem jeito. Mas vamos focar nisso. Isso que você fez, você sentiu que a pessoa não estava entendendo nada, não estava compreendendo nada, é a ceguidão, ou a pessoa que está cega, ela não consegue enxergar, ela não consegue entender, a menos que haja um milagre. E vamos parar para pensar o seguinte, querido, um dia nós estávamos assim. Um dia nós já fomos assim, até mesmo aqueles que nasceram no Evangelho, até Cristo vir, até o Espírito Santo vir fazer uma circuncisão no nosso coração, nós éramos cegos. Eu vou seguir esse negócio nada, esse povo está louco, nada a ver, eu estou bem, eu não faço mal a ninguém. Cegueira, nós sofríamos de cegueira. E o próximo verso, o último que eu vou falar sobre o nosso estado, é que o nosso estado era estado de condenação. Quem nele crê em Cristo Jesus não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Estávamos condenados, querido. Condenados por Deus. Esse era o nosso estado. Você já se sentiu condenado por alguém? Alguém chegou para você e por causa de alguma atitude que você fez, a pessoa ficou te condenando? Quem já sofreu isso? Aí você fala, você só sabe me criticar, você só sabe me condenar. Quem já falou isso para alguém aqui? É ruim isso? É ruim a pessoa pegar e te condenar por alguma coisa? E assim, você fez aquilo, você até sabe que você está errado, mas a pessoa te condenar se torna pior ainda, sim ou não? Você errou e você quer ouvir da pessoa assim, não, deixa para lá, isso acontece e tal, mas a pessoa fala, como é que você fez isso? É ruim? Imagina que antes de sermos salvos, não era uma pessoa que nos condenava, era Deus que nos condenava. Vocês pecaram. Vocês pecaram. E vocês estão condenados. Esse era o nosso estado, antes de sermos salvos. Tudo isso. Mortos em nossos delitos e pecados. Seguindo o curso desse mundo. Não tínhamos ideia para onde iríamos nesse mundo. Quais escolhas que faríamos, sujeitos a todo tipo de escravidão, porque sem Cristo, com o corpo vazio do Espírito Santo, estamos sujeitos a qualquer ataque do inferno, a qualquer ataque do maligno. Nós somos de Deus hoje e sabemos que aqueles que são de Deus, o maligno não toca. Mas sem Cristo, sem o Espírito Santo, nós estávamos sujeitos ao príncipe da potestade do ar, como Paulo fala. Estávamos cegos de entendimento, escravos do pecado, vivendo de qualquer maneira, e por conta disso tudo, estávamos condenados. E por causa desse nosso estado, nós sabemos qual é o nosso destino. Pode passar, Cris. Por causa desse nosso estado, vejamos qual é o nosso destino. Nosso destino, pode passar, Cris, está em 2 Pedro. Eu reservei somente 2 versículos, porque nós sabemos muito bem. 2 Pedro 3,7 diz que, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados
para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Queridos, isso aqui é um texto em que Pedro está falando sobre aqueles, está repreendendo aqueles que estavam dizendo que Jesus não ia voltar, que esse papo que Jesus voltar, não, já passou tanto tempo e Jesus ainda não voltou. E Pedro vai falar que um dia os céus e a terra que nós estamos aqui foi destruído pela água. Primeiro ele foi criado pela palavra, foi destruído pela água, mas agora haverá um dia que ele está reservado para ser destruído pelo fogo. Pela mesma palavra que os céus foram criados, pela mesma palavra que veio o dilúvio e destruiu a terra na época de Noé. Agora também os céus e terra que nós vivemos está sendo guardado para o fogo que está estando reservado para o dia do juízo e da destruição dos ímpios, ou seja, dos ímpios são aqueles que não foram salvos. Esse era o nosso destino. Dá para você entender? Esse era o nosso destino. E Apocalipse fica um pouco mais claro e mais pesado o nosso destino. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. E vai dizer: quanto, porém, aos covardes, que fala daqueles que não têm coragem de entregar sua vida para Cristo, de deixar o mundo, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A segunda morte fala da morte eterna, fala da morte espiritual, fala desse estado eterno de juízo e de condenação por causa do pecado. Pode passar, Cris? Nós fomos salvos desse estado e desse destino. Você pode ter mais gente agradecida aqui nessa noite. Nós fomos salvos desse estado e desse destino. Não. Isso realmente não é uma mensagem que faz a igreja encher, mas nós não temos que nos preocupar com isso. Duas coisas, pelo menos, nós temos que pensar nessa noite. A primeira delas é: nós cremos em tudo isso? Você crê realmente em tudo que a Bíblia falou? Em tudo que a Bíblia nos disse hoje? Nós cremos que esse era realmente o nosso estado diante de Deus? Que, resumidamente falando, nós estávamos condenados. Porque a salvação, ela nos alcança no presente e no futuro. Porque se nós fomos salvos, nós já não andamos mais segundo o curso desse mundo. Nós já não andamos mais segundo os desejos de nossa carne, embora lutamos sempre com ela. Nós não fazemos mais a vontade da carne, do pensamento, porque procuramos fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós não estamos mais sujeitos, nós só nos escravizamos com o pecado se nós não buscarmos libertação em Cristo, porque muitas vezes, ainda crentes, nós acabamos pegando alguns pecados de estimação, mas se clamarmos pelo sangue de Cristo Jesus, Ele é poderoso para nos libertar de todo pecado. Você crê nisso? Nós temos aonde buscar libertação de pecados, nós temos onde buscar libertação de vícios. A salvação nos tira o peso da condenação e nos traz paz com Deus, como nós vamos ver semana que vem. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A salvação tira aquele peso
Martinho Lutero, nós sabemos a história, ou se você não sabe, você pode pesquisar, que ele tinha um problema, ele se sentia condenado, ele tentava de alguma forma fazer algo para tirar o peso da condenação, mas quando ele teve a fé em Cristo Jesus, quando ele foi de fato salvo, ele tirou todo o peso de condenação que estava sobre ele. Qual seria o nosso destino sem a salvação? Nós precisamos entender e crer que o nosso caso era sério, a nossa situação era séria e o nosso destino era mais sério ainda. Nós precisamos entender e entrar por essas portas aqui em cada culto, em cada programação, gratos pela nossa salvação. Gratos por aquilo que Deus fez em nós, mas para isso nós temos que ter fé nisso, nós precisamos crer nessa realidade, senão, queridos, nós não seremos gratos, se nós não entendermos de onde fomos tirados. Por isso que eu falei, às vezes você nasceu na igreja, você não consegue entender muito bem o peso disso, mas esse peso é para aqueles que nasceram dentro da igreja, a sua família está dentro da igreja, e aqueles que estiveram lá no, como nós chamamos, lá no mundão. Essa é a realidade de todos nós. Fomos salvos igualmente de toda essa situação, e fomos salvos igualmente desse mesmo destino, porque nós somos salvos pela graça. E isso não vem de nós, é dom, é presente de Deus. Agora, a segunda coisa para mim encerrar. Você já passou, já estava dirigindo ou estava de carona e passou por um outro carro e viu que a porta estava aberta? E tinha gente, a porta de trás estava aberta, tinha gente lá atrás, e aquele carro estava correndo o risco da porta abrir e alguém cair, se machucar. Quem já aconteceu isso? Você avisou, a pessoa vai e fecha a porta. Tem um monte de gente morrendo, porque não consegue compreender isso. Porque não ouvem essa mensagem, porque não sabem do seu estado. Se nós não anunciarmos às pessoas o seu estado diante de Deus, nós estaremos sendo levianos como cristãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós precisamos anunciar ao mundo que o mundo precisa de salvação. Nós não podemos reduzir a nossa mensagem a oferecer às pessoas uma solução para a vida terrena, se nós temos um problema muito mais sério do que essa vida terrena, que é a nossa situação diante de Deus, é o nosso estado diante de Deus. É claro, as pessoas precisam ser socorridas, as pessoas precisam ser aconselhadas, precisam ser acolhidas. Sim, essa também é a nossa missão. Mas, meus amados, nós não podemos abrir mão da missão de salvação. Precisamos pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho significa informar as pessoas do seu estado. Como? Como Deus nos guiar para fazer, com que estratégia, a estratégia que Deus nos dá. Mas nós não podemos perder o alvo. O mundo, as pessoas que nos cercam, Urucânia precisa ser salva desse estado. É disso que precisa ser salvo. Nós precisamos levar esse Evangelho. Entender, conscientizar as pessoas do seu estado diante de Deus e informar para elas que elas podem ser salvas dessa situação. Mas, pastor, e se elas não crerem? Aí já não é nossa parte. A nossa missão é pregar, porque nós não salvamos ninguém. Quem salva é o Espírito Santo.
É Ele que faz a obra. E é por isso que no próxima quarta-feira nós vamos falar como fomos salvos. O que foi feito por nós e em nós para que fôssemos salvos. Amém, queridos? Guarda isso. Guarda essa mensagem. Pensa nisso. Olhe esse texto. Veja todas essas coisas. Creia nessas coisas. Porque nós temos uma missão tremendamente importante nessa terra. Eu já estou indo lá para que fomos salvos. Nós temos uma missão para lá de impossível. Missão impossível, aquele filme. Quem gosta de Missão Impossível? Quem gosta? Levanta a mão aqui. Numa casa que só tem mulher, só eu que gosto de Missão Impossível. Nós temos uma missão para lá de impossível. Mas é possível pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Eu creio no poder do Espírito Santo. Eu creio que o Espírito Santo está nos convencendo nessa noite de toda essa verdade, fazendo que ela crie raízes no nosso coração nessa noite. Amém? Vamos colocar de pé.